Feche os olhos e imagine que o tempo parou por um instante, que o barulho do mundo cessou, que tudo ao redor silenciou. E nesse silêncio, o que você sente? Talvez um cansaço antigo que não se explica com palavras. Talvez a sensação de que você tentou de novo e tentou mais uma vez. Mas nada parece mudar. Nada parece se mover. Como se o universo tivesse esquecido de responder o seu chamado. Talvez você esteja cansado de esperar, de lutar contra muros invisíveis, de acreditar que agora vai e perceber que está preso ao mesmo lugar. Talvez a dor não seja nem mais de fracasso, mas de repetição, a mesma angústia, a mesma solidão, o mesmo vazio. E agora, algo dentro de você começa a sussurrar. Talvez seja a hora de desistir. Mas, e se a sua dor não for um sinal de fim, mas um chamado de transição? E se o que você está sentindo for exatamente o ponto de virada que antecede um novo nascimento? Bruce Lipton nos ensina que não é o nosso DNA que determina o nosso destino. São as crenças invisíveis, herdadas, inconscientes, que moldam cada célula, cada reação, cada resultado. Você não está falhando. Você está sendo conduzido com coragem a enxergar o que nunca foi questionado. A programação que opera por trás da sua vontade consciente. E Neville Goddard diria: o verdadeiro perigo não está em cair. Está em parar de imaginar. Está em deixar de sustentar a visão interior. Aquela que ainda não se manifestou no mundo visível, mas já pulsa no seu campo vibracional. Porque quando você desiste de imaginar, você abandona o espaço onde tudo começa. Assim como a semente que foi plantada, você também está num processo. E o fato de não ver ainda o broto da mudança não significa que nada esteja acontecendo. Às vezes, é no escuro da terra que a vida mais silenciosamente se transforma. E se isso tocou algo dentro de você, um suspiro, um reconhecimento, uma lembrança do que sua alma sempre soube, eu te convido, com carinho, a se inscrever neste canal. Compartilhe este vídeo com quem precisa lembrar que ainda há um caminho, que a vida mesmo em silêncio continua respondendo, porque talvez essa mensagem seja o que alguém ao seu redor está pedindo em oração neste exato momento. Há uma dor que não se vê no espelho, mas que está ali, em cada suspiro cansado, em cada tentativa interrompida, em cada sensação de que, não importa o quanto eu tente, sempre volto ao mesmo lugar. Essa dor não nasce da falta de esforço, nem da ausência de talento. Ela vem de algo mais profundo, quase invisível. Um programa silencioso rodando no fundo da mente, como um sussurro constante. Isso não é para mim. Vai dar errado de novo. Eu não sou capaz. Bruce Lipton revela que a epigenética, o estudo de como o ambiente influencia nossa biologia, vai muito além do corpo físico. O ambiente ao qual ele se refere não é apenas externo, é, sobretudo, interno. São as crenças que você absorveu ao longo da vida, muitas vezes ainda na infância, que ativam ou desativam os potenciais que existem dentro de você. Crenças que, sem perceber, moldam seus resultados. Crenças que determinam até onde você se permite ir. Quantas vezes você se empolgou com uma ideia, deu os primeiros passos e de repente travou? Não porque era difícil demais, mas porque algo dentro de você dizia em silêncio: é melhor parar agora antes que doa mais depois. E esse algo, muitas vezes, não é seu. São frases herdadas, histórias alheias, modelos familiares repetidos sem questionamento. Talvez você tenha escutado desde cedo que dinheiro é suado, que ninguém é feliz no amor, que quem sonha demais se frustra. E hoje, sem se dar conta, cada vez que uma oportunidade se aproxima, o seu inconsciente aperta os freios, por proteção, por lealdade, por medo, não porque você não possa, mas porque há um programa dizendo que não deve. E é aí que muitas desistências acontecem, não por falta de força,
mas por excesso de condicionamento. Você não está falhando. Está apenas sendo fiel a um roteiro antigo, que talvez nem seja seu. Existe um tipo de impaciência que machuca mais do que a espera. É a ansiedade de quem sente que está fazendo tudo certo, mas nada acontece. É como se o tempo estivesse congelado, e com ele, os seus sonhos. Você acorda, medita, visualiza, faz afirmações, e mesmo assim, o resultado não chega. E então, a dúvida sussurra: será que isso é mesmo para mim? A frustração vai se acumulando em camadas, até que a vontade de desistir surge, não como fraqueza, mas como alívio. Joe Dispenza explica com clareza esse dilema. Quando a mente quer controlar o quando, o como, o quanto falta, o corpo emite sinais de carência. O coração, em vez de expandir, se fecha. E o campo eletromagnético, que poderia atrair o novo, vibra na escassez. Não é que o universo tenha negado seu pedido, é que a sua frequência, sem querer, passou a gritar: não está acontecendo. E o campo responde à vibração, não às palavras. A desistência, nesse caso, não nasce da impossibilidade, nasce da impaciência vibracional. É como puxar a planta pela raiz, todos os dias, para ver se ela cresceu. Em vez de fortalecer, você interrompe o processo. Em vez de confiar, você tenta forçar. E talvez você não tenha aprendido que algumas coisas crescem no invisível, que há mudanças que acontecem primeiro em silêncio, em camadas profundas da alma, antes de se manifestarem no mundo visível. É aí que a mente se inquieta. Mas é também aí que o milagre começa a tomar forma. A ansiedade pelo tempo é o veneno das sementes invisíveis, não porque o tempo seja cruel, mas porque a comparação e a pressa distorcem a percepção. E quando você acredita que está demorando demais, esquece de perceber o quanto já caminhou, o quanto já se transformou, e o quanto a sua nova realidade pode estar a poucos passos, apenas esperando que você vibre como se ela já existisse. Às vezes, o que dói não é o sonho que ainda não chegou, é a espera que parece não ter fim, é o vazio entre o que você sente que merece e o que ainda não se materializou. Nesse abismo, o ego se agita, ele quer proteger, ele quer encurtar o caminho, ele quer evitar a dor, e então ele decide: melhor desistir agora do que me decepcionar depois. Mas a alma não desiste, ela apenas silencia, ela espera, ela observa, porque o propósito não se apaga com o tempo, ele só muda de roupa. Às vezes, o que você pensa em abandonar não é o seu destino, mas o formato que você acreditava que ele teria. Quantas vezes a desistência vem como um grito de alívio e não como rendição real? Não é o sonho que você quer deixar para trás, é o peso de esperar por ele. É o medo de tentar mais uma vez e não dar certo. É a exaustão de bater na mesma porta sem resposta. Mas será que é mesmo a mesma porta? Ou será que, em cada tentativa, há um novo convite à transformação? Veja, mudar de profissão, de cidade, de caminho, pode parecer movimento. Mas se as crenças que te impedem de confiar continuam intactas, o ciclo se repete. A geografia muda, mas a vibração permanece. E o quase se instala de novo. Quase deu certo. Quase fui feliz. Quase encontrei paz. E novamente, a tentação de desistir aparece. Não porque o caminho esteja errado, mas porque a lente com a qual você o vê ainda está embaçada pela dor do passado. Desistir, nesse sentido, muitas vezes é o ego tentando nos proteger da frustração que ele já conhece tão bem. Mas a alma não quer proteção. Ela quer verdade. E às vezes, a verdade é que você não precisa parar. Só precisa olhar diferente. Só precisa mudar a pergunta. Em vez de por que não deu certo, perguntar: qual parte minha ainda não acredita que merece? E se a vontade de desistir não for, na verdade, o fim, mas um pedido silencioso por reconexão? E se o impulso de soltar tudo for apenas um sinal
de que algo dentro de você está pedindo para ser visto com mais gentileza, com mais presença. Bruce Lipton nos convida a tomar olhar com mais compaixão para nossos próprios pensamentos. Não como verdades absolutas, mas como programas que podem ser atualizados. A mente não é inimiga, ela apenas repete o que aprendeu. Mas você não precisa mais viver em nome do que foi. Pode escolher agora reescrever a forma como se trata, como se escuta, como se vê. Vamos fazer isso juntos? Passo 1. Pare por um instante e perceba qual crença surge quando você pensa em desistir. Talvez seja: nada dá certo para mim, ninguém me apoia, eu não tenho mais tempo. Dê um nome a essa crença, reconheça-a, traga-a à luz. Passo 2. Agora pergunte a si mesmo com sinceridade: essa crença veio da minha experiência direta? Ou foi algo que me disseram, que repeti por tanto tempo, que virou minha verdade? Você vai perceber que muitas das vozes que te fazem parar não são suas. Foram herdadas, repetidas, acolhidas sem questionamento. Mas agora, você pode escolher devolver o que não pertence mais à sua essência. Passo 3. Feche os olhos por um instante e imagine com a lente de Neville Goddard. Você já atravessou. Você já é. Veja-se sustentando o resultado que tanto deseja, mesmo que ele ainda não tenha se manifestado lá fora. Sinta a sensação de já estar vivendo isso, não como fuga, mas como reconexão vibracional. Essa imagem não é fantasia, é ensaio energético, é ensaio da alma. Ao fazer isso, o eu desisto perde sua rigidez e se transforma em eu me reposiciono. Você não abandona o caminho, você apenas realinha o seu passo, com mais consciência, com mais verdade, com mais amor. Imagine a seguinte cena: uma pessoa caminha por uma estrada envolta em neblina. À frente, há um abismo. Ela não vê a ponte, não há sinal algum de que exista a passagem. O medo cresce, a dúvida se instala. Ela pensa: não tem mais caminho, e quase volta. Mas o que ela não sabe é que a ponte está lá, invisível aos olhos, mas real na frequência do coração. Cada passo de fé que ela dá, cada pensamento coerente com o que deseja, cada emoção sustentada mesmo sem garantias, constrói a ponte sob seus pés. Bruce Lipton nos lembra que a biologia responde à coerência. As células do nosso corpo escutam, sentem, vibram conforme aquilo que pensamos e sentimos de forma alinhada. Não basta pensar positivo, é preciso vibrar com verdade. A coerência entre mente e coração não é um ideal, é uma tecnologia espiritual que sustenta o invisível. Mas é preciso seguir mesmo quando não se vê. É preciso caminhar mesmo quando o mundo lá fora parece parado. Porque é no passo que você dá no escuro que a ponte se revela. Porque é quando você continua, mesmo sem certezas, que o universo entende: você está pronto. Muitas pessoas desistem a 3 passos da travessia, porque o nevoeiro é denso, porque o silêncio é longo, porque o medo grita mais alto que a fé. Mas ainda assim, a ponte está ali. E talvez o que falta não é a estrutura, é a permanência. É o tempo que permite que ela se revele. Então, se você estiver nesse ponto agora, diante de um abismo interno, sentindo que não há mais caminho, lembre-se disso. A ponte aparece para quem permanece. A passagem se revela para quem sustenta a visão. E o invisível se manifesta quando o coração insiste em ver, mesmo quando os olhos não enxergam. O que acontece dentro de você quando diz "eu desisto"? Talvez pareça apenas uma frase solta, um pensamento passageiro. Mas Bruce Lipton nos ensina que as palavras não são inofensivas, elas são instruções, e o seu corpo, esse campo vivo de inteligência, escuta. Cada célula, cada órgão, cada impulso vital responde. Quando você diz "eu desisto", o seu corpo registra como um comando de desligamento, como se a vida obediente recolhesse a energia que antes sustentava seu movimento. Mas o contrário também é verdadeiro.
Quando você sustenta uma imagem de fé, não uma fé cega, mas uma fé coerente, viva, sentida, algo muda na frequência do seu campo. Joe Dispenza chama isso de coerência entre mente e coração. Quando você pensa com clareza e sente com verdade, o campo responde. O invisível se reorganiza e a realidade começa a espelhar esse novo estado interno. A pergunta real nunca foi: devo desistir ou continuar? A pergunta mais profunda é: vou continuar alimentando o programa do medo ou despertar o programa da criação? Desistir do que não te serve é sabedoria, mas desistir de você, do seu chamado, daquilo que sua alma sente mesmo sem explicar, é um gesto que custa caro, porque a verdade é, você sente o que sente por um motivo, você sonha o que sonha porque há algo em você que já conhece esse lugar. Lembre-se da borboleta. Ela não desiste no escuro do casulo, ela permanece imóvel, envolta em silêncio, enquanto tudo se transforma por dentro. E quando chega a hora, ela não precisa forçar. A expansão acontece, naturalmente, suavemente, inevitavelmente. Talvez hoje o que esteja te faltando não seja força, seja só um pouco mais de tempo, seja só mais um passo, mais um dia, mais um olhar interno que diga: eu ainda acredito. Então, antes de desistir, respire, olhe para dentro, questione suas crenças, reposicione seu coração e dê mais um passo. Esse pode ser o passo que rompe o ciclo, esse pode ser o passo que muda tudo. Se essa mensagem falou com a sua alma, se em algum momento você sentiu que era para você, inscreva-se neste canal. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja perto de desistir. Talvez essa seja a ponte que vai salvá-lo do abismo. Talvez você seja o sopro que ele precisava para continuar. Porque no fim, todos nós estamos só esperando um sinal. E quem continua é sempre quem transforma o caminho.